Muito boa tarde, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você aqui conosco todas as tardes. E hoje, quarta-feira, dia de nós trocando ideias, e nós vamos falar de um assunto extremamente importante, mas vou deixar o assunto sério para te falar já já, porque antes eu quero agradecer aos nossos parceiros, primeiro a Sodier Doces, que há muitos anos está aqui conosco, um beijo para a dona Cleusa, que a gente ama, hoje tem bolo da Sodier, mas hoje também tem estreia aqui no nosso Trocando Ideias. A panificadora 22 de julho está conosco. Olha que coisa mais linda. Os meninos começaram a mostrar essa mesa maravilhosa, estes pães. E eu quero falar dos pães da panificadora 22 de julho. Sabe por quê? Porque nós, da imprensa, escolhemos e elegemos o pão francês da panificadora 22 de julho, o melhor de São Paulo. Então, você não tem noção desta delícia, você precisa conhecer, fica ali na Silva Bueno 1974, mas você pode fazer a sua encomenda, porque todas essas delícias que estão aqui na mesa e muitas outras, porque haja mesa para montar, para você conhecer todo o trabalho da panificadora 22 de julho, mas você pode fazer a tua encomenda para eventos de pequeno, médio e grande porte, você vai amar as delícias que eles te oferecem. Tem 2 telefones para você conversar com eles, os telefones estão aí na tela, que é o 3019-2010, e também tem o WhatsApp que você pode pegar, também pedir para eles o cardápio, eles mandam para você, você acerta toda a encomenda no 913056735. Tanto o William quanto o Vitor estão ali sempre, que são os proprietários lá da panificadora. Olha, e tem tradição, hein? Nós estamos falando de uma panificadora de 90 anos, então já tem muito tempo que eles fazem essas delícias e eu quero agradecer demais por essa parceria que começa hoje. Nós estamos todos ansiosos para experimentar tudo. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nossos convidados não só vão experimentar as delícias da panificadora 22 de julho, como também nós vamos falar de um assunto extremamente importante: as verdades e as mentiras, não só nas redes sociais, mas na internet de um modo geral. Sabe por quê? Porque o nosso país é o que mais se informa através da internet. Você sabia disso? São mais de 6 bilhões de interações só relacionadas a notícias no ano passado. Então você imagina só, se nós estamos em primeiro lugar, será que nós também estamos em primeiro lugar na divulgação e também no compartilhamento de fake news? Depois do intervalo você vai saber um pouco mais sobre isso, não sai daí não. Estamos de volta, hoje nós vamos falar da informação e desinformação nas redes sociais. O nosso Trocando Ideias muito especial. Marcos Alves está aqui comigo, ele é especialista em comunicação institucional e marketing e é jornalista também. E nós somos amigos há muitos anos e eu falei para ele essa semana, eu queria muito falar sobre isso, porque a gente percebe cada vez mais que as pessoas estão se informando, como eu te falei no início, através das redes sociais. Isso são dados estatísticos que eu passei para você. São 6 bilhões, foram, aliás, 6 bilhões e 400 milhões de interações só em notícias feitas no nosso país. Nós somos o primeiro no mundo a nos informarmos mais através da internet e já somos o terceiro em consumo de redes sociais. A média do brasileiro é ficar mais de 3 horas nas redes sociais. Então, nós decidimos falar sobre isso, pedir para que o Marcos viesse, Glauce também, que é nossa parceira já de muitos anos, porque a Glauce, ela tem um trabalho muito sério no que diz respeito a denúncias e também a caça. Eu sempre costumo brincar que ela é uma caçadora mesmo de estelionatários, não só sentimentais, porque agora com o Discord também, ela tem feito essa caça às bruxas mesmo e denunciado, ajudado a Polícia Federal a capturar essas pessoas, que não são só fake news, são pessoas que são vítimas, muitas vezes, de enganos de outra forma, através da internet. E eu pedi para que a Olga viesse, porque é o seguinte, raciocina você comigo.
Se nós estamos consumindo tantas notícias através da internet, se nós ficamos tanto tempo ali plugados, conectados, se nós nos preocupamos em estar bem informados, por que é que nós não nos preocupamos em entender aquilo que é de qualidade e que é realmente verdade? E por que é que nós não nos preocupamos em denunciar mais, ao invés de termos apenas um instituto ou alguns institutos? Qual é a nossa responsabilidade? A gente já sabe da responsabilidade das próprias empresas que mandam nas redes sociais, a responsabilidade no governo, que muitas vezes não é feita, mas nós não estamos esquecendo de nós mesmos, a maneira como nós enxergamos a internet. Por isso que a Olga está aqui hoje, para nós falarmos um pouquinho sobre isso. Antes de começar a falar com eles, eu quero só te dar mais um dado. Foi feito um levantamento em Massachusetts falando principalmente da mentira. A mentira, ela se espalha com 10 vezes mais velocidade do que a verdade. Consequentemente, você demora muito mais para provar aquilo que é verdade quando você é vítima de uma fake news. E alguns meses atrás, um dos diretores de comunicação da ONU falou muito sobre isso. Sabe por quê? Porque atualmente, no mundo, a maior preocupação de 2025 e dos próximos anos, já falando de Organização das Nações Unidas, é a desinformação que a internet tem causado. Mais do que o clima, mais do que a violência, mais do que a guerra, o que preocupa é a desinformação, que para mim, Marcos, é muito preocupante você pensar que nós estamos num mundo tão plugado. A ONU tem feito reuniões para tentar juntar todas as nações, buscando uma maneira de coibir a fake news, e a gente continuar consumindo isso e aceitando isso como uma coisa normal. Tanto nós, profissionais da área, quanto quem consome diariamente. Boa tarde, meu amigo. Uma alegria ter você aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Você não acha que a gente precisa pensar, olhar com um olhar mais crítico nesse assunto, Marcos? Acho que precisa fazer um entendimento. Se você pegar todo o conteúdo de informação gerado ao longo da história, 90% desse conteúdo foi produzido nos últimos 4 anos. Então você tem um smartphone, que é um propagador de mídia, você tem câmera fotográfica, você tem câmera de vídeo, e você tem a internet. Isso possibilita a geração de um conteúdo infinito. E é um volume tão grande que as pessoas não têm tempo de fazer a leitura sobre o que está acontecendo, né? E não param para fazer isso, né? Exatamente. Então, agora, tem gente que para, que eu vou te interromper, porque o Marcos vai falar sobre isso, mas eu me lembrei que eu vou precisar dispensá-la mais rápido, que é a Juliana. A Juliana é professora e ela é mineira. E nós conversávamos, eu quero agradecer a Juliana de estar aqui, que a Juliana falou que eu não sei nem se a minha história vale, Olga e Glauci, porque eu acho que é uma coisa leve, mas é a coisa leve que está pegando. Eu quero que você ouça, Marcos, para a gente continuar falando sobre isso. Ju, obrigada por você estar aqui com a gente, querida. E o que me chamou a atenção, e eu quero que você fale, porque eu sei que você está cheia de coisas aí, eu preciso te dispensar, é a tua preocupação com a sua mãe. Sabe, Ju, a tua preocupação... você pode ficar mais um pouco? Que bom. Que é a tua preocupação Sim. com a sua mãe. Porque a Ju me falou, Keila, minha mãe começou a receber, ela acessa a internet e começou a ver muitas coisas na internet e ela vem perguntar para mim. Então, muitas vezes eu vou pesquisar para não deixar minha mãe desinformada ou preocupada. Como é que começou essa tua preocupação, Ju? Bom, boa tarde a todo mundo aí presente, boa tarde aos espectadores em casa também, né? A minha experiência, assim, com fake news, que eu tive um primeiro problema foi nos grupos de escola durante a pandemia, né? Que uma professora de exatas, uma pessoa que estava fazendo mestrado, colocou no grupo um aviso meteorológico. E eu, confiando que ela era uma fonte, né, digna, assim, repassei essa mensagem. E aí depois virei chacota, porque eu era uma das pessoas que viviam pedindo para as pessoas confirmar antes de partilhar. Checar, né, Ju? E acabou acontecendo comigo mesmo, né? Então, é muito grave, porque... mesmo quando não chega a ser casos de golpes financeiros e tudo mais, eu acho que até para a saúde, tem muita fake news ligada à saúde, que é muito preocupante, porque as pessoas mais idosas, elas não conseguem ter filtro. Como elas estão habituadas a ver o jornal e acreditar tudo que tem no jornal, elas acreditam tudo que vem nesse formato dentro das fake news também. E você então, começou a prestar mais atenção porque aconteceu com você, né, Ju?
Poxa, eu Sim. não chequei Sim. e passei vergonha, então peraí, deixa eu prestar mais atenção. Daí, a partir daí foi que você começou a conversar mais com a sua mãe sobre isso, quando ela vê alguma coisa? Ter mais cuidado, né? Ter mais cuidado. Agora, a questão da minha mãe é mais com relação à inteligência artificial. Então, os vídeos que vem montando de animais, dançando, cantando, e ela fica na dúvida se aquilo é verdade ou não. Ela fica, poxa vida, só o meu animal em casa que não dança, né, Ju? Justamente. Então, a pessoa fica na dúvida. Agora, tem inteligência artificial que até eu também fico balançada, né? Porque às vezes é uma fala de uma pessoa, como se fosse uma artista falando. Então, a gente também fica na dúvida, né? Ô, Ju, ninguém tá livre, não. Você pode ficar mais tempo com a gente? Você falou que pode ficar? Posso. Ah, então é bom que você fique ouvindo, que eu quero que você converse mais com a gente ao longo do caminho. É que eu interrompi para você falar, porque você tinha um compromisso. Obrigada, Ju, de você ter desmarcado para ficar aqui conosco, viu? Ô, Marcos, tem duas coisas que a Ju falou que entra naquilo que nós falamos da desinformação, porque se você pega por exemplo, um boletim meteorológico, normalmente os jornalistas é que hoje estão até se especializando nisso. Sim. Então, eu acho que falta um pouquinho dessa checagem também, não só nossa como profissional, né? E da inteligência artificial, não vou nem entrar nessa história, porque hoje em dia os próprios profissionais já dizem que a gente não tem como identificar se você não mandar para alguém realmente que é especialista, né? Sim. Como você acha que a gente precisa aprender a lidar melhor com isso, profissionalmente falando também? Acho que a gente precisa entender o que é entretenimento e o que é informação. E você ser o curador dessa notícia. Então, quando eu vejo na internet uma notícia que me causa espanto, eu vou verificar a fonte. E tem que ter essa preocupação que ela falou do compartilhamento. Ao você compartilhar uma informação, você está assinando embaixo. Então, muitas vezes é preferível você perder um tempinho para checar a fonte e ver se aquilo realmente está acontecendo, do que você passar adiante e fazer parte da mentira, né, do fake news. Agora, Olga, antes de ir para a Glauce, que a Glauce tem uma coisa muito específica que eu acho que já engloba tudo, porque você mexe com o sentimento das pessoas, com o estelionato sentimental, com a mentira, porque você usa a imagem de outras pessoas, como você que nos acompanha, nós já falamos sobre isso aqui, esse trabalho da Glauce, tem outros, não sei, se você for no nosso canal você vai ver isso. O que tem me incomodado é que me dá a impressão de que nós estamos gostando, de uma maneira implícita, sabe? De ver essa coisa tão bonita, esse mundo tão bonito das pessoas. O fulano tem 50 milhões de seguidores, ele não tem problema. Ou quando ele tem um problema, vira um problema nacional. Então a gente vai lá e quer resolver o problema das pessoas. E eu fico imaginando que a minha vida não é assim, porque daí entra o discórdia, que a mulherada, a meninada começa a querer se matar, se cortar, porque não está nesse mundo. E todo mundo sabe que é um mundo da fantasia, mas parece que a gente está gostando de entrar nesse mundo. E os dados estão mostrando isso. Se nós temos a maior acessibilidade às notícias, se nós somos o terceiro em consumo em nível de horas, o que está acontecendo? Por que a gente está gostando dessa ilusão, ao invés de usar tudo isso em nosso favor para nos informarmos mais e termos mais qualidade de vida? Se a gente parar para pensar, né? Primeiro, boa tarde a todos. Se a gente parar para pensar, o grande problema é a realidade que a maioria dos brasileiros vive, é uma realidade triste, uma realidade sofrida, né? Então, a grande parte da população vai para a internet para se divertir, para se distrair, para ver coisas bonitas, coisas agradáveis, até para viver uma fantasia, né? E isso colabora... Conscientemente. De uma forma até consciente. Tá. Às vezes não, é um passatempo, vamos dizer assim, para as pessoas, mas, em geral, o que elas buscam é uma fuga da realidade, realmente, né? Então, quero ver esse mundo maravilhoso, e veja, o que a Juliana falou agora há pouco é uma coisa importante. Até há pouco tempo atrás, quando não existia internet, quando nós víamos um jornal na TV, nós acreditávamos. Né? Era verdade aquilo que estava sendo dito num jornal de papel. Mas é porque eu acho que nós apurávamos mais, os profissionais apuravam mais naquela época. Exatamente. Então, até então, todo mundo acreditava em tudo aquilo que via, seja no jornal, seja na revista, seja na TV. Então, boa parte dessa população ainda está na internet. Né? E a gente vê que os maiores golpes acontecem com os idosos, porque eles acreditam em tudo que eles veem, porque eles foram educados assim, né, ao longo do tempo. Então, muita gente vai para a internet, acredita
né, que essa falsa realidade é verdadeira, né? Então, muitas vezes os jovens, né, eu estou vendo muitos jovens desistindo de estudar, pensando em se tornarem apenas blogueiros, né, ficarem lá, eu quero ser influencer, qual é a sua profissão? Eu quero trabalhar no YouTube. Ou seja, o mundo que se criou com a internet, né, é muito atraente para todos, em qualquer faixa etária. Mesmo que ele não seja real. Mesmo que ele não seja real. E isso é muito preocupante, né? Porque, na verdade, nós mais velhos, nós conseguimos enxergar isso, mas a juventude não. E a juventude entra e acredita e simplesmente quer seguir aquela vida. Então, é muito importante a gente prestar atenção nas notícias que a gente vê, ou mesmo qualquer coisa que é dita, né? A gente vê aí muitos influencers falando um monte de bobagem e os jovens acreditando naquilo. Isso é muito triste, né? Então, eu volto a dizer, nós precisamos mudar a nossa realidade para melhor, nós precisamos melhorar a educação das pessoas para que elas possam também discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Ô Glauci, eu vou... A Ju, ela trabalha com crianças e eu vou falar com ela a respeito disso daqui a pouco, que a Olga falou de uma coisa importante. Mas eu queria falar um pouquinho com você, para você que está chegando agora no nosso programa e não conhece a Glaucia é nossa parceira de muitos anos, ela montou um instituto mesmo, que é uma verdadeira caça a estelionatários. Começou com esse estelionato sentimental, porque ela começou a perceber, e na internet, principalmente no Facebook, muitas mulheres vítimas de pessoas que não existem, na verdade, como se mostram ser, e pessoas que perderam muito dinheiro acreditando no amor verdadeiro ali pela internet, pessoas que iam mandando dinheiro para os outros e tal, para encontrar esse amor e tal. Então, a partir dali, ela começou a conhecer esse mundo negro da internet. Você compactua com o que a gente está falando? Você acha que a gente parece que está gostando de viver nessa fantasia e, por conta disso, nós nos tornamos vítimas, não do desconhecimento, mas dessa carência de viver nesse mundo cor-de-rosa? Boa tarde a todos. Minha amiga. Obrigada por você estar aqui mais uma vez. Imagina, conta comigo sempre. Eu acho que a gente esbarra num monte de problema em relação às fake news. O primeiro é o que a Juliana mesmo falou. A fonte que postou era de confiança dela. Então, você tem isso no ciclo de amizade. Se uma pessoa que você confia posta alguma coisa, você vai repostar porque você acredita nela. Você não vai ter a capacidade de perceber que você deve checar aquilo. Né? Pela confiança. Pela confiança. Tá. Então, muitas vezes, na fake news, a gente vê que as pessoas acabam pecando pela confiança. Porque se você posta de um link de um jornal, você tem certeza que aquela matéria é correta. Agora, se você começa a repostar, não tem autor. Não tem fonte, não tem referência, mas é uma pessoa que sempre postou as coisas para você que você acha válida. Então você posta. E é perigoso, porque essa questão da fake news você já viu. Já teve uma pessoa que foi assassinada, né? Já teve crianças que se suicidaram por questão de fake news. Eu acho que falta a educação cibernética, né? Porque o brasileiro ele não tem educação cibernética. Isso desde pequeno, né? Desde pequeno, desde pequeno. Então, você percebe que os idosos eles têm mais dificuldade porque eles têm a dificuldade de checar o link, de checar a veracidade. Então, dificilmente o idoso ele vai postar fake news. É mais fácil ele cair num golpe de clicar num link errado do que ele repostar uma fake news. Repostar, tá. Sabe? Ele vai acreditar no que ele ouve e fazer alguma coisa ali, não vai passar para os outros. Exatamente. Agora, a confiança que você começa a ter com pessoas que você não conhece, né? Não, porque a Ju conhecia. Mas assim, você num ciclo do Facebook, um exemplo. Certo. Você começa a ter a confiança na postagem daquela pessoa, você começa a repostar. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Marcos e para a Ju, mas vou começar, viu, Ju? Essa pergunta é para você também. Essa questão da educação, uma das grandes preocupações da ONU, que a ONU vai começar, inclusive, a fazer reuniões com vários representantes de diversos países para tentar mudar isso, é justamente essa educação cibernética. Mas eu vejo, quando nós falamos da informação, de você passar a informação, a gente tem visto isso em redações. O problema começando ali, a desinformação já saindo, a notícia já saindo errada, ou não errada, mas mentirosa. Você acha que também precisa dessa educação, não só das crianças, mas de pessoas que estão se formando agora, de comunicadores? Sem dúvida, é todo um ecossistema, né? A gente tem observado que o telefone celular, ele é a chupeta da era moderna.
criança começa a chorar, a mãe bota num desenho animado e a criança fica interagindo com isso. Nós tivemos uma pandemia no qual a internet era a nossa forma de correlação. Então, intensificou esse hábito. Virou quase uma dependência naquele período. Quase uma dependência. E nós temos uma preocupação de promover um debate onde nós determinamos a ordem dessa correlação. Recentemente, a gente teve uma polêmica do celular nas escolas e precisou do Congresso Nacional elaborar uma lei para que isso fosse homologado. Para os pais aceitarem. Para os pais aceitarem, o que parece óbvio, né? Então, o celular, ele tem trazido soluções. Minha filha foi estudar medicina na Argentina e o celular possibilitava que ela estivesse no parabéns. Então, que é ótimo, porque eu falei, a gente não está sabendo usar da maneira adequada. Lidar com essa conexão, né? E voltando para a questão do jornalismo, recentemente foi feito um pool envolvendo várias redações para combater de forma efetiva a fake news. É fato ou é fake? Né? Então, existe um trabalho nas redações, né, que foi, toda essa tecnologia mudou a forma com que você faz jornalismo, né? Hoje antigamente você ouvia falar de uma notícia, mas você não tinha a imagem dessa notícia. Hoje você vê o avião caindo, o balão pegando fogo, é tudo muito rápido. E o número de atividades que nós fazemos ao longo do dia, sem perceber, quintuplicou. Então nós estamos vivendo em função dessa nova realidade. Então é preciso parar para fazer com que tudo isso trabalhe a favor do humano. A inteligência artificial, ela deve possibilitar que a gente tenha mais tempo para ver o pôr do sol, para curtir nossos filhos. É a inteligência humana que deve comandar todo esse processo. E a sociedade está pronta para isso. É que eu acho que é tão gostoso, né? A gente chega em casa, a gente tira o calçado. Cômodo, né? Agora eu vou. É cômodo. Agora eu vou relaxar, vou dar uma olhada na rede social. Aí você vai e fica 2 horas naquilo, né? Então a gente precisa ter uma disciplina, não só no ponto de vista de uso pessoal, mas também nas relações de trabalho. Antigamente você fechava o escritório na sexta-feira, você retomava na segunda, e aí você abria a tua caixa de e-mail e ia demandar. Hoje não, hoje você sai, o trabalho continua, o trabalho vai para a praia, o trabalho invade o almoço de domingo, etc. e tal. Então, a sociedade como um todo precisa repactuar todos os processos que envolve. Voltar a saber dividir melhor as coisas, né? Exatamente. Ô Ju, uma coisa que eu quero te perguntar, já indo naquilo que o Marcos está falando aqui, na questão da educação, foi uma preocupação mesmo nacional esse uso indevido. Indevido não, né? Excessivo das crianças também pelo celular. Você como o uso do celular, você como professora, você acredita que essa educação, a educação cibernética, como eles falaram aqui, tanto a Glaucia quanto o Marcos, ela é necessária também, já desde pequenininho? A gente consegue fazer isso nas escolas? As crianças... Porque o meu medo, sabe qual é, ô Ju? É dessa juventude começar a emburrecer. Algo que seria tão bom para você desenvolver, para você estudar mais, se aperfeiçoar mais, você pega o site, bota uma frase, sai toda a explicação, você taca lá um Ctrl+C ou Ctrl+V para a criança, essas crianças vão aprender o quê? Entendeu? Então, o meu medo é isso. Você acha que existe esse risco se não der uma parada? Acho que existe esse risco, acho que é uma preocupação internacional, não é nem só no Brasil. Exatamente. Né? Essa proibição do celular, ela é geral, não é só no Brasil, não. Eu acho que é muito importante, mas a gente tem que olhar aí, nesse caso, chamar a atenção dos pais, puxar a orelha dos pais, das mães. Porque essa parte da educação aí que está muito falha, justamente porque chega em casa, não tem mais aquele convívio, está todo mundo no celular, né? Então, é muito importante, por exemplo, as crianças estão com dificuldade para escrever, para letra cursiva mesmo. Então, às vezes, a gente tem alunos no 4º ano, no 5º ano, que não conseguem a letra cursiva. Já pensou, gente? Então, isso tem que ser trabalhado dentro de casa, porque está só digitando e está esquecendo, né? Outra coisa que é muito importante, colocar os filhos em atividades esportivas, atividades coletivas, escoteiros, aprender instrumento musical, com uma banda, tirar da tela um pouco, né, Ju? Tirar da tela, fazer um convívio com as pessoas ao vivo, aprender, reaprender a conviver com as pessoas ao vivo, porque só pela internet está gerando vários problemas, né? Agora, você falou uma coisa importante. Da fake news,
Pode Essa falar, questão da fake news, ela leva a uma questão do valor, do que é verdade e do que é mentira dentro da família, como que está sendo tratado. Porque, por exemplo, um aluno que vai para o chat GPT ou que pega as respostas prontas ali, tem vários sites, né, que eles pegam as respostas prontas. Isso é muito grave, mas isso é uma questão de valor familiar. É porque você desaprende, né, Ju? Famílias. Entra no que eu falei, você desaprende, né? Exatamente. Agora, Ju... E não é só questão de aprender ou não, é uma questão do valor da verdade. Ah, tá, né? Entendi. Dentro dessas famílias precisa ser trabalhado. Agora, uma coisa que você falou que é importante, que eu quero também que eles falem aqui na mesa, que você falou, no mundo inteiro existe essa preocupação. Mas o que eu estou vendo é que existe essa preocupação aqui, mas nós temos pais coniventes demais com esse uso excessivo. Porque nós falamos, não sei se a Glaucia estava aqui, quando eu falei no Trocando Ideias a respeito da mudança, né, da lei, da proibição do celular nas escolas, e a Ângela estava aqui na época, que é diretora de uma escola infantil pública aqui em São Paulo, e ela dizia que o desejo dos pais contra isso, a resistência, aliás, dos pais a não permitir que o filho vá para a escola com celular era muito maior do que a própria criança. Os pais inconformados e protestando pelos filhos não estarem dentro da sala de aula com essa acessibilidade. Então, na verdade, a gente tem um problema que ele extrapola os muros das escolas, as redações, e elas entram ali no cerne mesmo da família, e que daí é uma educação que depois a Olga vai falar sobre isso, mas eu imagino que vocês têm esse reflexo lá dentro da sala de aula, né? Daquilo que o pai não está fazendo na casa dele. Sim, o pai acha que o celular é uma forma dele controlar o filho, mas ele não controla o que o filho está vendo ali naquele celular. Ou por outro, ele pode controlar o filho dele, mas e o celular do colega? Então ele não sabe que tipo de conteúdo que essa criança está absorvendo, né? Ele não consegue esse controle nesse nível. Então é muito grave e é o que eu falei, é estar junto, é promover atividades que saudáveis para a criança, de convivência com outras pessoas, ainda mais hoje em dia que tem muito filho único, né? Então é preciso essa convivência com outras pessoas na vida real, porque e se a internet entrar fora do ar? O que vai sobrar para essas pessoas, né? Então é preciso olhar por esse lado. Olga, mas daí eu tenho, tudo bem, a gente sabe que tem que fazer essa mudança toda para as crianças. Só que essas crianças, normalmente, são filhos de pais que passam a vida na internet. Sim. Vendo e consumindo as notícias mentirosas e repostando, ou acreditando, ou desinformando, ou se preocupando com a vida linda dos artistas. Né? A pseudo-linda dos artistas, né? Daí, como é que eu faço? Quem que vai educar esses pais? Na verdade... É duro, né, gente? Parece uma conversa que você fica correndo atrás do rabo. Exato. Né? Não tem, você tenta fazer uma coisa de um lado e você vai vendo que ali o buraco é muito mais embaixo, né, menina? Então, se a gente parar para pensar que a família é a base da sociedade, a gente precisa educar a família, educar esses pais, né? Perguntar o que eles querem para o futuro dos filhos deles, porque, na verdade, eles estão criando jovens, né? Completamente alienados, que vivem nesse mundo da fantasia, que muitas vezes não sabem se comunicar, né? Que eles se relacionam muito bem na internet, mas na vida real é um horror. Eu vejo isso no meu consultório todo dia, jovens que vêm para o consultório porque não conseguem se relacionar na escola, com os amigos, não sabem se defender, não sabem se colocar, e tudo isso é por quê? Porque dentro de casa ele não aprendeu. Né? Os pais mais antigos, né, eles faziam questão de fazer uma refeição, todo mundo junto à mesa. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma, de conversar, do pai e a mãe sentarem com os filhos, de trocarem ideias, perguntarem como foi. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o controle é feito todo pelo celular, e se você for à casa de uma família, você vai ver que cada um está com o seu celular e cada um trancado no seu quarto. É muito raro se bobear, se conversando pelo celular. Exatamente, se conversando pelo celular. Eu já tive a oportunidade várias vezes de estar fazendo um atendimento online com um jovem, e ele está no computador comigo, e ele fala assim, espera um pouquinho que minha mãe está me chamando. Onde a sua mãe está? Ela está lá na cozinha, e está mandando uma mensagem de WhatsApp.
Então, uma comunicação dos pais com os filhos não existe. Então, eu acho que está na hora desses pais pensarem, né, que filhos eu quero entregar para a sociedade. Como serão essas crianças no futuro? O que elas farão na vida? Porque se a gente pensar, como eu falei agora há pouco, todo mundo quer ser influencer, ninguém quer estudar, ninguém quer fazer nada. Né? Qual vai ser o futuro da nossa sociedade? Porque você quer ganhar um dinheiro fácil e ficar famoso. Exato. Não é porque você quer produzir algum conteúdo, né? Não, não, todo mundo ganha dinheiro, eu vou ficar famoso e pronto, não precisa nem trabalhar muito. A real é essa. Não, mas essa é a realidade. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ter a sua casa, seu carro, viajar, etc., não trabalhar. Mas e cadê a sociedade nessa história? Porque nós estamos vendo pessoas isolar, cada uma pensando, né, olhando para o seu próprio umbigo, na verdade. E a sociedade como um todo, como fica? Né? Se a gente parar para pensar, daqui 20 anos, como será a nossa sociedade baseada na realidade que a gente está vivendo hoje? É complicado. Não dá nem para pensar. É muito complicado. Ângela, quais são as maiores... Glau, quais são as maiores vítimas desses enganos dentro da área que você atua? As crianças que hoje são vítimas dos pedófilos, de discórdia, etc., normalmente são filhos de pais desestruturados, que também são vítimas desses estelionatários sentimentais, levando em consideração que a gente sabe que tem muitos casais separados hoje, e que daí acaba que as crianças ficam, não largadas, mas com mais tempo sozinhas em casa. Não, são filhos de famílias normais, o que a gente chama de normais. Olha só, quer dizer que são realidades diferentes. São famílias estruturadas, normalmente o pai e a mãe estão juntos, não são famílias que são separados, são crianças que estudam, mas você percebe que a base da família já não existe, né? A conversa, a proximidade, porque todas as vezes que a gente vê o desfecho de um caso dessas crianças, você percebe a surpresa dos pais. Mas quando acontece uma descoberta, por exemplo, a polícia, como nós já mostramos aqui, a polícia chega lá e pega a criança no flagra e a mãe fala, meu Deus, eu nunca imaginei que isso acontecesse e tal. Isso muda aquela estrutura familiar? Os pais passam a ter mais atenção ou normalmente a polícia vai embora e já era? Volta, dá o computador de novo e... Depende. Depende muito da família. Você lembra que o doutor Alessandro ainda falou daquele menino de 9 anos? Aprenderam o equipamento, aprenderam o celular, depois de 15 dias os pais deram o computador para a criança e a criança estava no Discord novamente. Normalmente acontece isso? Não normalmente, porque a grande maioria acaba chocando mesmo a família. Mas a grande maioria, os pais começam a rever o que eles fizeram, como que está a família, tudo. Mas tem aquela pequena porcentagem que prefere que o filho fique no computador para não dar trabalho, que o filho fique no celular para não dar trabalho, né? E então ainda existe isso. Só para te situar, esse menino que a Gláucia falou é um menino de 9 anos de idade que foi detido, né? Dentro da lei, obviamente, alguns meses atrás, por um trabalho da Polícia Federal. Ele fazia 10 meninas de escravas no Discord. Essas meninas, elas se cortavam, elas faziam toda sorte de atrocidades que você pode imaginar. Elas só não se matavam, mas chegavam ali muito próximo. Os desafios que ele submetia essas meninas, as sessões de humilhação que ele submetia essas meninas, era uma coisa horrorosa que deixou de cabelo em pé toda a polícia, inclusive o doutor Alexandre na época. Os pais foram chamados e viram, eles tinham provas, e mesmo assim, alguns dias depois, o menino ganhou um computador novo. Marcos, como profissionais, você acredita que, claro, existe esse trabalho de checagem que está sendo bastante divulgado, porque é acessível para todos nós, para você que está na tua casa. Se você colocar lá fato ou fake, todas as empresas, não é só uma emissora de TV, todo mundo, você coloca lá, coloca uma notícia, eles vão te falar, existe um estudo para isso. Mas você não acha que ainda falta mais a ser feito no sentido de voltar a credibilizar a imprensa, porque eu acho que muita coisa que acontece hoje é assim, não adianta que você não pode acreditar mais em jornalista, você não pode acreditar no que você vê. Esse país não é, vou falar em nível de Brasil porque a gente está aqui, não é um país sério e tal. Você acha que ainda, que essa volta da moral, vamos dizer assim, para nós também pode ajudar? Porque se não acreditam na gente, a maior parte das notícias, a maior parte tem que ser vinda de nós, o que você acha que falta para que haja essa consciência maior?
Eu acho que a luz no fim do túnel é que no mundo digital tudo é muito efêmero, muda de curso muito rápido. Existe um movimento em curso no qual as pessoas estão repactuando sua relação com o digital, né? O jornalismo, que passou por um momento muito difícil, ele mostra força e pujança nesse momento. Então já me parece claro que quando você quer aferir uma notícia importante, um veículo tradicional é o teu porto seguro, né? E esses veículos, ao longo do tempo, também estão se repactuando, aprendendo fazendo, que é a característica do jornalismo, que é se reinventar o tempo todo. Então, você hoje não tem mais o impresso, é muito raro você ver alguém com jornal. E eu volto no tempo que a gente abria o jornal de domingo, era uma delícia. Outro dia eu fui numa Jogava padaria, no quintal, né? Aquela folhava, etc. Você esperava naquela revista semanal, né? Exatamente. Nossa, tá chegando hoje, vai sair a revista. Era muito bom isso. Outro dia eu estive numa padaria, tinha uma senhora lendo o jornal. Onde ela achou o jornal? Onde ela achou o jornal? Né? O jornal está sendo usado para pet, né? Você passa nas bancas, que já não são mais bancas, que virou um vende doces, etc. E tal. Tem o cartaz lá, temos jornal para pet. Então, como assim jornal para pet? Eles usam... Para forrar? Para forrar, meu Deus! Virou ouro em pó. Gente! E o digital, ele se fortaleceu. Então, todas as redações têm uma redação digital, no qual a notícia chega muito rápida, com a checagem devida. Então, eu vejo com bons olhos, né? Houve um momento na rede social que você ter números era o importante. Hoje, o próprio algoritmo da rede social, ele não leva em consideração o número, ele leva em consideração o tempo que as pessoas estão visualizando o teu conteúdo. Então, a curtida, o like, a gente teve uma época que a gente ficava, quem não se pegou olhando no celular, falou, ai, fulano curtiu minha postagem, que legal, olha, está sendo visto, etc. e tal. Então, Isso está mudando? Está em curso uma mudança rápida. Então, você já tem pessoas que buscam conteúdo na internet, né? Então, eu quero investir meu tempo seguindo pessoas que me trazem um conteúdo próprio. Tá. Isso vai fazer frente à inteligência artificial. Então, nós vamos chegar num tempo em que você escrever com a tua própria mão e ser o teu depoimento vai valer ouro. E se a gente pensar o nosso consumo, todas as vezes que você vê num primeiro momento um texto, ou uma arte, ou uma fotografia feito pela inteligência artificial, no primeiro momento você acha legal. Você fala, nossa, olha, o Messi e o Pelé juntos cantando, que engraçado. Mas no segundo momento você olha e fala, não, isso não é legal, isso não é real, isso não me representa. Então, é assim... Ou então essas coisas que mudam tanto o rosto da gente, você não sabe nem se é você. Exatamente. Então, né? As profissões manuais, artesanais, elas serão exaltadas num futuro próximo. Olha. Né? Então, a gente percebe que as pessoas, o humano, ele é muito rápido nessa percepção, né? Ele consegue diagnosticar que aquilo não está fazendo bem, o repacto com a família é necessário, né? A delícia de você ir num parque, fazer um piquenique e ver, né? Eu já tenho amigos que preferem fazer a reunião presencial do que online. Por quê? Tem o olho no olho, tem o sentimento, tem a percepção, né? Tem essa coisa do estar próximo. Então, há um resgate em curso, nem tudo está perdido. Porque num primeiro momento a gente olha para tudo isso, até na condição de pai, mãe, e se fala, nossa, nós somos educados para entender que os nossos filhos, quando estão em casa, eles estão no lugar mais seguro do planeta, estão no quarto ao lado. E a sociedade, ela tem feito um repacto, assim, nós usamos o táxi de uma forma diferente. Outro dia eu cheguei de viagem no aeroporto, tinha uma fila de táxi parada e eu me vi chamando o Uber, e esperando o Uber. Eu falei, nossa... E o táxi está ali te esperando. Na minha cara ali. Então, agora, por que isso acontece? Porque a tecnologia conectou o carro à sua necessidade. Você já sabe quanto você vai pagar, você só sabe quanto tempo vai demorar para chegar. Isso não é só a questão do Uber. Você tem consumido a hotelaria, tem mudado. Você anda pela cidade, você vê prédios comerciais sendo transformados em hotéis no esquema Airbnb. Porque é mais barato, porque é mais prático, porque você loga pelo teu celular, você chega na recepção, você tem acesso. Então, existe uma mudança na forma com que a gente vive, com que a gente consome e com relacionamento. Então, é preciso tirar a pressa. Nós estamos vivendo com muita pressa. Nós estamos deixando de
fazer aquelas coisas simples, sabe? Dar um abraço, trocar energia, etc. E tal. E nós precisamos resgatar isso o quanto antes. Isso eu acho difícil, ô Ju, porque, na verdade, vocês como professores, e quando se fala em crianças, a responsabilidade é muito grande de fazer o que o Marcos está falando, né, Ju? Tentar mostrar para essas crianças a importância dessas atitudes no dia a dia, né? De você conseguir, como você havia falado anteriormente, mas quero reforçar, porque ele falou disso de uma forma mais latente, de você ensinar, mesmo que a criança não tenha isso em casa ainda, talvez por uma correria dos pais, ou pelos pais serem jovens e ter já crescido mais nessa correria do que nesse retorno, a escola tem um papel fundamental para fazer com que a criança aprenda a crescer desacelerando, né, Ju? Sim, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, o seguinte: o mundo começou a dar errado quando a gente parou de fazer aqueles almoços de domingo na casa da avó. Né? É verdade. A gente não tem mais isso. Então, a velhice está na solidão, porque não tem esse contato com os netos, com os filhos, constante. E as crianças também é a mesma coisa. As crianças estão dentro de casa, hoje em dia elas não estão seguras dentro de casa, a verdade é essa. Né? Então, assim, dentro da escola a gente tem aquelas atividades e coletivas que são muito importantes para as crianças. Mas eu gostaria de deixar que, como a nossa educação ainda não é uma educação integral, eu acho que o meu conselho para os pais aqui é colocar os alunos numa aula de teatro, colocar para aprender um instrumento musical, colocar num esporte coletivo, porque isso vai fazer ele ter esse contato de amizades saudáveis. Isso é muito importante, isso ajuda a proteger. Né? Quando você tem um amigo, quando você está em contato com outras pessoas, você começa... Não tem aquela solidão de estar ali no seu quarto com o celular, só você e o celular. Né? E daí entra aquela história, né, Ju? Perdão, pode falar, Ju. Não, eu acho muito importante isso. Então, essa convivência no mundo real. Porque, na verdade, onde não tem plateia, não tem show, né? Se você tem menos pessoas ali no show da internet, ou as pessoas se adequam e começam a fazer um conteúdo, como o Marcos falou aqui, de qualidade, verossímil, algo que realmente junte as pessoas, não virtualmente, mas presencialmente. Se você não mudar, você está fora, né? Então, na verdade, esse movimento... Os almoços de domingo com a família, voltem os almoços na casa da avó. Na casa da avó a gente convive com o diferente. Bem coisa de mineiro mesmo. Perdeu isso na pandemia, né? Depois da pandemia a gente não conseguiu retornar. Então você vê que as pessoas são muito intolerantes também. E dentro da casa da avó, as pessoas aprendem a conviver de uma forma, não sei a mágica que as vós fazem, mas eu acho que faz muita falta. Ah, faz mesmo, é verdade. E isso, né, Gláucia, serve também para os adultos. Sim. Isso que o Marcos está falando e que a Ju falou, porque nós vemos essa carência entre os adultos que os torna as maiores vítimas. A gente não tem estatística, eu procurei isso, dados que falasse desse consumo e dos enganos de acordo com a faixa etária. Não, a gente tem o Brasil ali liderando tudo que eu falei para você, na acessibilidade, na busca por informações, mas a gente não tem. Também na credibilidade no que diz respeito à inteligência artificial, a gente tem mais de 40% de brasileiros que acreditam realmente, que estão buscando usar de maneira adequada. Então, a gente não tem essa estatística, mas dentro daquilo, até que você observa para denúncias, a gente vê que não existe mais essa faixa etária, né? Não existe mais. E você sabe, falando na fake news, aconteceu até uma coisa engraçada comigo esses dias. Como o romance Scam é muito voltado a militar, na guerra, com a possibilidade dos Estados Unidos entrar, nós começamos a checar as imagens que eram postadas. Que as pessoas postavam, tal cidade, atacou tal cidade, atacou tal cidade. E um colega meu no Face postou uma imagem que era de um ataque da Ucrânia como se fosse em Israel. Porque a gente estava checando todas as imagens. As mentiras. Eu fui avisá-lo. Ele me bloqueou. Ué? Fui bloqueada com sucesso. Então, ele sabia que ele estava fazendo. Que é a desinformação consciente, exatamente. Né? Tem a pessoa que quer pôr fogo no negócio. Que entra o que eu falei, né, Olga? De você conscientemente saber que aquilo não é nada produtivo e nem edificante e realmente você continua fazendo, né? Sim, mas aí há muitas pessoas que adoram ver o circo pegar fogo. Exatamente. Né?
Olga, a gente pode, antes de finalizar, vou caminhar para finalizar, mas eu queria te perguntar uma coisa. Como nós temos todas as faixas etárias, a Ju falou uma coisa importante, que é uma coisa que eu acho que você tem que fazer, você tem que fazer na sua casa, que é essa informação para os mais velhos. O mais velho, ele tem a acessibilidade, mas ele muitas vezes não tem o caminho para saber se é fato ou fake. Então, seja esse caminho para ele. A mãe dela tem várias situações engraçadas até, que a mãe dela pergunta e tal, e ela já sabe. Então, a mãe dela, minha filha, eu vi isso daqui e tal. Então, você seja esse canal de informação. Mas, para isso, você tem que se informar também. Então, esteja informado para não disseminar as notícias que são mentirosas. Não é notícia boa ou ruim, a notícia é mentirosa. Mas eu preciso de algum mecanismo para eu começar a entender que o mundo real, se eu começar a viver nele com os 2 pés no chão, eu posso fazê-lo, posso fazer essa transformação, ajudar nessa transformação com maior rapidez, essa transformação que o Marcos falou, vamos dizer assim, de volta às origens? Sim, sim. Na medida em que você vive no mundo real, que você interage com as pessoas, que você conhece as pessoas, essa convivência social colabora para que você passe menos tempo nas redes sociais, na internet em geral, para que você possa, digamos, conhecer melhor as pessoas e você ter aquilo que a gente chama de feeling, né? Quando você abrir a internet, você olhar e falar, peraí, não tem fonte. Peraí, isso aqui já foi compartilhado várias vezes. Será que isso é verdade? Deixa eu checar. Uma coisa que você hoje não faz, porque você acredita piamente que tudo aquilo que você vê na internet é real. Né? Porque você acredita, como bem disse a Gláucia, né? Se é um amigo seu que está postando alguma coisa, você acredita que aquilo é real, que é verdade. Agora, quando você vai para... Assim como ele também pode ter acreditado em outro e achou que era verdade e foi passando. Exatamente. Agora, na vida real, né, as mentiras são facilmente desmascaradas. Você percebe, você consegue, né? Por exemplo, você está num grupo de pessoas, você facilmente conhecendo as pessoas, você sabe quem está mentindo e quem está falando a verdade. Né? Então, como eu disse, você cria um feeling melhor para analisar as coisas. Mas para isso eu preciso querer. Como assim? Querer criar esse feeling, né? Querer sair dessa fantasia, né? Sim, mas aí é que está. Na medida que você convive na vida real, você percebe o quanto é melhor estar na vida real do que na vida virtual. O problema é que a pandemia nos colocou frente a frente à vida virtual e não tínhamos outra opção. E muita gente se habituou, e nós somos seres de hábitos, então aquilo que nós repetimos, se torna automático. Então muita coisa que nós vivemos hoje é herança da pandemia. Né? Por conta da pandemia, todo mundo aprendeu a usar a internet, todo mundo, de qualquer faixa etária. E aí, todos nós hoje vivemos na internet como consequência dessa pandemia que nos isolou. Então, nós temos que voltar para o mundo real agora. Agora é o momento de voltar para o mundo real, de conviver, de conhecer, de ter o almoço de domingo com a avó, de visitar a tia, de ir na casa do primo. Coisas que a gente fazia antigamente, que eram super naturais e que hoje não acontecem mais. Que é quase um milagre para você conseguir juntar as pessoas. Exatamente. Né? E entender que vale a pena fazer essa mudança, né, Marcos? Sem dúvida. Tem uma propaganda da Folha que diz assim, é possível contar um monte de mentiras dizendo apenas a verdade. E aí nos obriga a entrar nas outras camadas da verdade. Quando você deixa de contextualizar um fato, por mais que ele seja verdadeiro, ele passa a ser uma mentira. E estou para te dizer que é muito difícil você descobrir as verdades hoje. Às vezes elas são óbvias, às vezes nem tanto, porque as narrativas vão se sobrepondo e você precisa de um tempo enorme para você entender, fazer a leitura de toda essa história para você chegar num consenso. Mas eu volto no Tony Ramos, que diz o seguinte... Eu já vou encerrar com o Tony Ramos, então. A elegância é o norte das ações. Nós precisamos restabelecer o programa, a mensagem que o programa passa é que as soluções do mundo virtual estão, na verdade, em casa, na vida real. E nós não podemos aplaudir a deselegância. Eu vejo algumas postagens que eu digo, essa postagem não deveria estar aqui, ela não deveria ser exaltada porque ela vai contra os princípios de bom relacionamento. E desinforma. E desinforma. Obrigada, Marcos. Glau, obrigada. Ju, obrigada por você ter ficado com a gente. Quando vier a São Paulo, venha nos conhecer e fazer parte da nossa mesa. Vai ser uma alegria te receber.
Beijo para você, Olga, obrigada pela companhia. Quero te agradecer por estar aqui com a gente e só falar mais uma coisinha para complementar nosso Tony Ramos, que o Marcos já começou. Abrace mais, converse mais, olhe nos olhos, acredite nas pessoas que estão ao seu redor, sempre com o pé atrás, mas tenha todos os pés, as mãos, os dedos atrás quando você vê alguma coisa. Não existe vida perfeita, não existem relacionamentos perfeitos, mas existimos todos nós dentro da nossa imperfeição com a necessidade e o desejo de melhorarmos todos os dias. Mas nós só fazemos isso interagindo em sociedade. Então aprenda cada vez mais a olhar mais nos olhos e teclar menos. Dá resultado sim, e é o que nós esperamos quando nós conversamos com você todos os dias. Beijo para você, a gente se vê amanhã.